sei como eu devo andar. Eu aprendi nos filmes pra um dia usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho paz, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sábado com Robson de Rosa. Há um brilho devagar onde o amor vier, e ninguém tem o mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revê-la. Um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando pela Ternura FM, pelo Facebook do Portal Ternura, também do Sábado Oficial, mais uma edição do Talk Show de Ibitinga e região. Está no ar a partir de agora, Sábado. E nesta semana nós temos dois convidados ilustres, dois convidados especiais. Antes, eu quero agradecer a presença dos meus amigos aqui, do mestre de cozinha, do chefe de cozinha, William Marcos. William, o que é isso daí? Então, Robson... Onde é que você arrumou isso daí? Então, hoje é um prime ribs, é uma carne... Como é que chama? Na verdade, isso aqui é a bisteca do contrafilé, né? Ela tem um ossinho diferente aqui e é um arroz com castanhas aqui. Eu também tenho um creminho azedo aqui. Esse creminho é mexicano, o pessoal come muito na comida mexicana, que vai acompanhar bem a carne com esse arroz. E arroz com castanha, William? Isso. É bom isso? Ah, você vai ver. É, não fica com um gosto meio doce, meio... Não. Você sabe por que não vai ficar doce? Porque a gente está usando o tempero Que Beleza, então vai ficar... Temperos, que harmonizado. beleza. Olha, que legal. Que legal e que beleza. Que beleza. Que beleza, olha. Isso aqui são... Isso é sal, né? Sal de parrilha. Olha aí, amanteigado. Depois nós vamos falar sobre isso. Quero agradecer a presença do Edson Maia. Sempre um prazer, Robson. Seu prazer é nosso, Edson, de tê-lo aqui no Sábado. Você que é fera na música. Ronaldo Camargo, como é que tá? Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Robson. Bom dia, telespectador do Face, ouvinte da Rádio Ternura. Programa bombando, cada dia uma novidade. Hoje imperdível, falando do Rio Branco, uma história muito bonita, relembrando uma narração imperdível do Tatá, que a gente tem muita saudade, saudoso Tatá. Olha, fique ligado, porque tem muita coisa legal, especial no programa de hoje. É um prazer estar com você e com os nossos convidados. Pois é, mas antes, William, guarda um desse daqui só pro Ronaldo. Eu separei Eu já pedi, mas ele maldosamente ele disse que ele vai fazer uma outra coisa com essa raquete. Tá parecendo uma raquete, ele vai fazer uma outra coisa. Ouvinte, dê sua opinião. Eu elogio o nosso cozinheiro, ele é 1000. E ele já disse que vai fazer uma outra coisa com essa raquete comigo. Bom, pessoal, como convidados hoje, eu tenho duas personalidades ilustres. Eles tinham um sonho, eles têm o sonho, e eles vão conseguir realizar o sonho de trazer de volta, de resgatar o nosso Esporte Clube Rio Branco, que faz parte, sem dúvida alguma, da história de Ibitinga. Ronaldo, você sabe um pouquinho da história do Rio Branco? Você que mexeu com esportes a vida Eu tive inteira? a oportunidade de acompanhar pessoalmente, né? Como repórter, não trabalhava com vocês, mas a gente vinha, né? Vinha pela Rádio Difusora acompanhar o Rio Branco. E quando cheguei aqui, que você... Só um minuto, Ronaldo. Rádio Difusora de Itápolis. Rádio Difusora de Itápolis, né? E eu vim acompanhar o Mauro, naquela época, narrando, e você sabe que há uma diferença. Tanto Itápolis como Ibitinga, há uma tradição
de termos aí discussões, às vezes até mesmo partir para a ignorância. Naquela época era terrível. Eu não sei hoje como está a cabeça do torcedor e tal. E eu conheci um pouco da história, conheci o Tatá, que daqui a pouco a gente vai trazer informações, mas tem uma história muito bacana aqui. Reservamos aqui, Robson, que o Esporte Clube Rio Branco foi uma equipe, né, profissional da cidade de Ibitinga, interior do estado de São Paulo, fundada em 1926. Olha que história que nós temos aí pela frente, com o nome de Rio Branco Futebol Clube. E reorganizado em 30 de março de 1946. Se eu estiver errado depois, doutor Fernando, o Luizinho também pode me corrigir. E quando recebe a denominação atual das suas cores, que são preto e branco. Aliás, acho bonita essa cor. Atualmente encontra-se com o seu departamento de futebol profissional desativado. Essa é a tristeza do ibitinguense em relação a não ter hoje o Rio Branco. Mas a cidade de Ibitinga, na região central do estado paulista, com 60 mil habitantes, tinha como o seu maior feito no futebol a conquista do campeonato futebol amador do interior. Vocês se lembram disso? Quem está ouvindo no rádio vai lembrar. 1950, através do Ameriquinha, América Esporte Clube. A partir de 1967, Robson e ouvintes, entrou em campo o Esporte Clube Rio Branco, que atualizou as façanhas muito maiores para o futebol de Ibitinga, foi campeão da terceira divisão. A terceira hoje seria a A3, né, que está sendo disputada pela federação, pelos clubes, né, que representam a Federação Paulista de Futebol, atual A3. Em 1970, um total, teve 18 participações, olha que bacana, no difícil Campeonato Paulista de Futebol. Marca que vai permanecer imbatível por muito tempo na história da cidade de Ibitinga. Em 1971, é um pouco longo aqui, passou a disputar a divisão de acesso à elite do futebol paulista, atual Série A2, que era conhecida na época como divisão especial, eu me lembro. Mas, como não obteve grande sucesso, parou. Em 1976, retornou aos gramados, né, profissional, novamente, na terceira divisão, porque tinha que começar tudo de novo, né, doutor Fernando? E ficou por mais de 12 temporadas nos campeonatos da Federação Paulista de Futebol. Então, dando uma resumida aqui. Segunda divisão, uma vez, 1971. Terceira divisão, Série A3, 14. 67, 68, 70, 76, 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88 e 89. Eu estou fazendo bem rápido para a gente dar tempo para a gente conversar mais aqui. Qual foi o maior feito do Rio Branco? O feito foi participar da divisão antes da primeira, né? Que foi o acesso. Eu acredito que seja isso, né? Até pode aqui debater, se não foi, né, por favor. Agora, quarta divisão, o time disputou 3 vezes a quarta divisão, que seria hoje a Bezinha, viu, Robson? Hoje é dita como Bezinha, 77, 78, 79. Para te ajudar, né, que eu sei que você comanda brilhantemente o programa e pega rapidinho, o Rio Branco está tentando voltar agora, porque a federação, primeiro, você tem que estar afiliado à Federação Paulista de Futebol. Segundo, para voltar, você tem que começar tudo de novo. É a quarta divisão que ele vai ter que disputar, se ele quiser voltar agora ao profissionalismo. Se ele quiser voltar, não, ele vai voltar. Ele vai voltar, e eu estou torcendo para isso. Esses 2 convidados que nós trouxemos aqui hoje para participar de Salvador, são pessoas que estão lutando, brigando no dia a dia, estão evoluindo, estão transformando o Clube do Rio Branco. Aqui ao lado da rádio, Ronaldo. Você passa ali, você vê obras a todo momento. Eu estou falando do doutor Fernando Inácio. Obrigado pela sua presença aqui, ô Fernando. Ô Robson, bom dia, né? Parabéns dia. Pelo programa Sabadão aí, fantástico. Tá me judiando um pouco ficar perto dessa carne perto aqui, do ó. Que William eu vi uns aqui, né? programas aí com o Maurício Machalan, tinha comida turca, né? Falei, eu vou lá e vou fazer comida o William turca. é chefe de cozinha, Mas renomado. Enfim, Maia, Ronaldo, Robson, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação imensa. Não achei que chegaríamos tão longe, né, com o Esporte Clube Rio Branco. É um sonho que faz mais ou menos na faixa de uns 30, 31 anos desativado, e chegar num ponto desse, poder dar uma entrevista com muita coisa bacana aí, já promovendo e preparando para o ano que vem. Luiz Carlos Costa, o Luizinho Sacola.
Apaixonado pelo Rio Branco, Luizinho? Bom dia, com certeza. Eu fui atleta do De Rio onde vem? Branco. Você foi atleta? Fui atleta, joguei. O que você fazia? Ela era massagista? Não, eu jogava bola. Aliás, era imarcável, né? Ah, Não tinha lateral para me segurar. Que É verdade mesmo? Ponta direita, verdade. Eu morava em São Paulo e o Rio Branco teve uma ocasião que teve uma briga muito feia aqui com Ilha Solteira. Pode falar, pode falar. E aí foi uma coisa desastrosa. E aí foi interditado o campo do Rio Branco aqui. Então, aí entrou as dificuldades. Naquela época, o Vicentão, ele tinha muito carinho pelo Rio Branco e ele, com certeza, foi um marco histórico na vida do Rio Branco. Vicentão Borges. Que ano que você foi jogador aqui, Luizinho? Foi em 78, 79, foi acho que quando, eu não me lembro bem a data, foi quando o Rio Branco só jogou fora, Robson. Não teve um jogo aqui em Bitinga porque Justamente o campo estava por causa interditado. do campo que estava E paralisado. aí o Vicentão, quer dizer, naquela época aí não aparecia jogador, era difícil contratar, não tinha dinheiro, o financeiro era muito bravo, e eu resolvi colaborar pelo carinho, pelo Vicentão e pelo Rio Branco. Então eu vinha jogar aqui, pegava o ônibus final de semana, São Paulo, vinha para cá, jogava, segunda-feira ia embora, no outro final de semana vinha e jogava. E você era bom de bola? Muito. É mesmo? Verdade. É Ponta duro direita falar. nem existe mais, né? Imarcável. É duro falar. É mesmo? Você lembra disso? duro. Fernando? Não, por isso que eu falo. Porque eu não vi, por isso que eu concordo. É duro falar da gente. É. Mas era impossível segurar o rapaz. Poxa, eu não aqui. sabia dessa sua história. Verdade. Que legal. Verdade. Ponta direita, Luizinho? Ponta direita. Hoje se fala muito ala, né? Hoje eu não se chama mais Tinha uma ponta. vantagem, né? Era muito eclético, né? Que eu batia com as duas. Tinha um personagem do Jô Batia com as duas? Soares. Com as- Batia Esquerda e direita? tanto na esquerda como na direita. Tinha um personagem do Jô Soares, eu não sei se você se lembra, Robson, Luizinho vai lembrar, o Fernando também, que gosta de futebol. Ele falava o seguinte, né? Ele fazia uma cobrança para o Tele. Lembra quando o Tele era o técnico da seleção brasileira? Bota a ponta, Tele. Bota a ponta. verdade, E naquela época, né, tinha ponta. Né? Tinha bons pontas no Brasil. Né? Hoje não existe mais, são né? alas. A primeira coisa que um time quer, você já foi profissional, eu quero um jogador de ala, um jogador que jogue pelas beiradas. Hoje não se fala mais ponta. Ronaldo, me explica isso. O ala hoje, ele fica no meio do campo? O E ala- o lateral que virou meio que o ponta? O lateral virou ala, né? Ele virou um ponta, porque hoje, por exemplo, o Juan Fran, que estava no São Paulo, ele tinha característica de descer, mas já estava mais veterano. O próprio Zé Carlos, que jogou no São Paulo e na seleção no jogo contra a Holanda, eu me lembro que ele teve que substituir o Leonardo, lembra do Leonardo? O Zé Carlos jogou na Matonense. Ele já era ala, ele descia, apoiava muito. E o que você tem que ter hoje no meio de campo? Se eu estiver errado aí, Luizinho, 2 caras que marcam no meio, né? Para que você tenha e para que a zaga hoje, que é mais eficiente, e é difícil de achar hoje os líberos, né? Para marcar a saída dos laterais. Por Hoje isso que o é futebol moderno hoje, demais. Por isso que o futebol hoje ficou nessa retranca danada. Olha, eu não digo retranca, nós temos times hoje que jogam para frente, jogam melhor. Ontem eu fiquei decepcionado com a seleção, desculpe, ontem, na semana passada, eu fiquei decepcionado com a seleção naquele jogo contra a equipe do Equador, né? O Tite voltou a ser o Tite do Corinthians, jogando com o time todo recuado, com medo, né? Com o time do. E me desculpa, né? Os equatorianos, Equador, me desculpe, não tem futebol para ganhar da seleção brasileira. E ficaram muito com medo. Então hoje mudou demais a regra. Você acertou. Futebol hoje é mais marcação do que habilidade. Eu vi uma reportagem ontem, depois do jogo, que sem Neymar não jogou ontem, né? Não acompanhou o jogo, mas sem Neymar o Brasil é uma Venezuela de grife. É pífio a participação. O Neymar não jogou porque tem o segundo cartão amarelo e poderia ficar fora da fase decisiva do mata-mata. Então o que o Tite fez? Deixou ele, fica quietinho aí. Ele estava no banco de reservas ontem, tá? O Casemiro entrou, aliás, eu falo ontem no nosso programa. Sim, não tem problema, é gravado. O programa é gravado, então o Neymar não entrou por causa dos 2 cartões. Eu fico só me perguntando aqui, até Fernando e o próprio Luizinho, eu fico me perguntando, vendo a Euro hoje, Robson, você assiste os jogos da Euro, um Portugal, uma França, uma Holanda, uma Dinamarca, uma Alemanha, uma Inglaterra, a Bélgica, que para mim está jogando muita, a Itália está com futebol diferente. Esse futebol que você falou de marcação, a Itália está surpreendendo, está jogando para frente. Né? Eu quero ver o Brasil jogando com esses times. Será que o Brasil vai conseguir superar o futebol europeu? Porque é dito como o melhor futebol do mundo. Mas as coisas mudaram muito. O Brasil, será que ainda é? Eu acredito que não. Eu acredito que não. O jogador que fica em posição hoje está lascado. Ele fica muito marcado. Exatamente. Então tem que girar lá na frente. Todos têm que fazer a mesma função. Com certeza.
Com certeza. Se você me permite, eu quero fazer uma pergunta até para o Luizinho. Espera só um pouquinho, Ronaldo. Fica à vontade. Falar para o Diego. O programa é seu, viu, Robson? Acho que é isso. O programa é nosso, aqui é de Bitinga, da cidade. Ô, Diego, eu mandei para você uma foto do Antônio Carlos Pedrosa, o nosso Tatá, e de equipes do Rio Branco, formação antiga e tal. Então vamos ouvir o Tatá, Ronaldo? Vamos ouvir o Tatá? Vamos, comentando? temos... Não sei de que ano é isso, mas é muito antigo. Também não sei. Aí estão as fotos, né? Lembra muito a camisa do Grêmio, do Santos, do Grêmio Maringá. Solta o áudio aí, Diego. Nós temos aí também a voz dele, né? Num comentário contra o Independente de Limeira. E eu ouvi aqui nessas fotos até, só pra gente colocar... Foto que é essa daí, Luizinho, você lembra? Essa é mais antiga do que eu. Conheci o Sidão ali no meio daquela foto ali agora. Que Sidão quem que era, Ronaldo? Sidão é zagueiro, morava em Matão, nós não temos mais ele, infelizmente a diabetes tirou a vida dele. Foi o ídolo aqui também na cidade de Bitinga. O BS, depois zagueiro, coincidentemente também jogou, mora em Matão, hoje está vivo, né? Inclusive faz parte da Secretaria de Esportes lá do município da cidade de Matão. E são jogadores que a gente recorda e não vamos esquecer nunca mais. Esse goleiro aí, o Fernando, doutor, tá parecendo, essa foto anterior tá parecendo muito o Rafael Camarota, não tá não? Aquele que jogou no Corinthians, né? Mas não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Viu? Tem um áudio do Tatá aí, Diego? Vamos soltar, pode soltar. Eles realizam, quer dizer, não é uma equipe estritamente profissional, vamos dizer, essa é a grande verdade, não é uma equipe estritamente profissional, quer dizer, méritos evidentes para a equipe do Independente, e como disse bem o Robson no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Nós podemos até apontar a equipe do Independente como a franca favorita para o jogo, embora não estivesse apresentando todo aquele futebol que nós esperávamos que apresentasse. O Rio Branco teve a marcação do seu gol quando o resultado foi 0-0. O árbitro foi o causador desse resultado de 2-0, porque se estivesse 1-0 o Rio Branco não seria esse, seria outro. Essa é a grande verdade. O juiz, o seu Clóvis Alfieri, mexeu no resultado do jogo, anulou um gol do Rio Branco que foi legítimo. Enfim, ele teve sim participação direta nessa vitória até aqui do Independente da cidade de Limeira. Mas nós temos que dar um mérito para a equipe do Independente, que tem todos os recursos. Veja você, tem um médico seguindo com a delegação, tem o seu massagista bem preparado, tem um... Bom, tá aí a sequência, né, do Tatá, para quem não conheceu, eu conheci o Tatá na cabine, aliás a cabine, eu não sei se eles vão ter essa informação para passar para a gente, mas eu falei com o doutor Fernando... Você não conheceu o Tatá? Eu conheci o Tatá, Conheceu? Claro que conheci, do lado dele, eu narrei do lado dele. Um excepcional narrador. Acho até que o trabalho dele, ele deveria ter continuado fazendo as narrações dele. Ele é espetacular no trabalho dele. Você viu até no comentário, a colocação dele sempre perfeita, de narrador, experiente que ele era. E saudades, né? E, infelizmente, essa doença terrível aí acabou tirando a vida do Tatá. Fernando, a cabine, ela foi tirada, né, do estádio agora do Rio Branco, né? Ela foi para fazer uma nova, né? A nova vai ter algum nome semelhante com o Tatá ou com alguém da cidade de Bitinga ou não? Então, Ronaldo, aquela uma lá estava condenada a estrutura dela, né? Então, até na época da Encarcil, que fez, que promoveu, que patrocinou, e tínhamos que tirar porque não estava encaixando com a nova arquibancada. Porque agora é mais moderno, né? Sim, então na outra arquibancada que vai ser feita, provavelmente vai ter uma cabine lá e vamos fazer uma homenagem para ele aí. Uma boa dica. Com certeza. Vamos pensar nisso. Você sabe que tem uma história interessante do Tatá. Na época a equipe esportiva era o Antônio Carlos Pedrosa como narrador, o Vadinho Rodrigues, se não me engano, o Clécio Mota, um grande radialista, só que tinha o vício do álcool, infelizmente, né? O Clécio tinha uma das vozes mais, claro, uma das vozes mais bonitas que eu já conheci. Pois é. Ele, o Gazeta, né, também de Tápolis. E outra, o Clécio era de uma inteligência, super, do improviso absoluto. Super. E numa oportunidade eles estavam transmitindo um jogo do Noroeste, lá na cidade de Bauru. Alfredo de Castilho, estádio de Bauru. Exatamente. E o que acontece? O meu pai, ele foi criado com Osmar Santos. O Osmar Santos era técnico do meu pai na rádio de Oswaldo Cruz ou Marília, não me lembro. Técnico de som. Rádio de Oswaldo Cruz. O meu pai era o locutor e do outro lado, quem soltava as músicas e tal, era o Osmar Santos. E os dois tinham uma afinidade incrível. Viviam trocando telefonemas até antes daquele acidente do Osmar Santos, né? Mas nesta oportunidade, sempre que a equipe esportiva estava fazendo jogos no Morumbi, estádios afora aí, e nesta oportunidade foi em Bauru, o Osmar Santos ia até a cabine da Rádio Bitinga de transmissão para cumprimentar o pessoal lá, né?
E ele chegou pro Tatá e pro Clécio Mota na época e falou, rapaz, a Globo está precisando de uma equipe, eram várias equipes, né? Esportiva, porque às vezes eu tô no Rio, tem transmite jogo em São Paulo também e tal, não sei o quê. E ele falou assim, e eu só não vou levar vocês dois por causa do vício alcoólico do Clécio Mota, porque vocês dois se encaixariam em qualquer rádio grande de São Paulo. O Osmar, para mim, foi para mim um dos maiores narradores da atualidade, né? Na narração. Para mim, está fazendo muita falta, porque ele reinventou a narração do futebol. Né? Os dizeres dele, as colocações. Quando você fala de equipes, eles tinham 4, 5 narradores, porque cada clube, um narrador fazia, eram escalas, né? E grandes profissionais, grandes programas, mudou muito hoje. Hoje mudou, a Globo inclusive não é nem Globo, hoje é CBN, Futebol CBN, Sim. Já mudou também. E os programas esportivos ficavam 2, 3, 4 horas. Mas existe até hoje, Ronaldo, a equipe é Osmar Santos. Ah, sim, o nome do Osmar. Hoje ele ganha, para quem não sabe, ele ganha um salário da Globo ainda, como se ele fosse o narrador da Rádio Globo. Não tiraram isso dele. E o Oscar Ulisses é quem comanda hoje a equipe CBN Globo com o esporte. O Oscar é o irmão dele. Era Exatamente. O Odinei, o Oscar e o Osmar. Para mim, o Osmar foi o maior narrador das últimas... Tem narradores ótimos, mas ele, para mim, foi o ícone das narrações esportivas. Tanto no rádio como na TV também, ele revolucionou. Certeza. Né? Eu gostava mais no rádio. Sim. Bom, voltamos a falar do Rio Branco aqui. Como é que surgiu essa pretensão de resgatar um time que estava paralisado há décadas aí? Jogado ao ostracismo, digamos assim. Sim. Vou contar uma história para você, Robson. Foi o seguinte. Hoje não pude estar presente também o Rivaldo, que hoje é o presidente Sim, é o presidente. Eu não conheço o Rivaldo. Pessoa muito simples. Vou trazer ele para cá. O Rivaldo não gosta nem de conceder entrevista, né? Ele é assim muito simples. É um cara bacana demais. Ele tinha um time... O Rivaldo é o presidente. Presidente, um time amador em Bitinga. E faz mais ou menos uns 12 a 13 anos, mais ou menos, que ele sempre me convidava, que ele participava das reuniões do Conselho do Rio Branco. Cada 2 anos é trocado o presidente. E, vamos lá com a gente, vamos lá, porque, né, vamos participar. E aquela vida corrida nunca dava certo. Até que um dia deu há 3 anos atrás, 3 anos e meio, e aí eu trombei com o Luizinho nessa reunião. Aí teve uma reunião grande, uma conversa, um rolo danado. Aí, briga. Naquela briga eu já percebi o mudança de diretoria. Sempre os mesmos, então tinha uns vícios e aí depois eu vi aquela briga lá, eu percebi o porquê ficou 31 anos parado, né? Então eu falei, não, precisava organizar essa casa aí. Aí continuou o presidente que antecedeu o Rivaldo, que era o Mira. Ficaram 2 anos e eu já virei presidente do conselho no lugar do Darcy Marques Salles. Nesses 2 anos, eu vasculhei tudo que tem que ser vasculhado. Porque não adianta você tentar fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, porque a reforma do campo, praticamente, é uma cereja do bolo. É uma estrutura, precisa pagar imposto, é receita, é trabalhistas, é estrutural, uma região nobre de Bitinga, que de repente podia abrir uma rua aí, resolver muito problema urbano da cidade, só que não podia mudar e mexer com a memória do Esporte Clube Rio Branco. Que lá é uma história, Robson. Sim. É fantástico. Tem uma foto aí que foi passado. Aliás, o primeiro da ponta esquerda lá era o professor Raul, que é pai da minha esposa. Sim. Ele veio para Bitinga, então, ou seja, ele fez parte da minha família também. Raul Guedes. Isso, o senhor Raul, professor Raul, né? Ele era lateral. Veio de Araraquara, é o pai da minha esposa. Então, eu fui vasculhando tudo, levantando documento, tudo quanto é tipo, fui vendo certinho e tal. E precisávamos mudar o estatuto. Era um estatuto de 74, mais ou menos. Tinha acho que 4, 5 folhas de estatuto. Não se encaixava nunca mais já com o profissional. Já não condizia com a realidade atual. Não tem nada a ver. Fizemos reuniões, atrás de reuniões. Eu fui advogado, fui contador, fui administrador, fui advogado. O Luizinha, que é testemunha. E tinha uma oposição muito forte, eu me lembro, né? Sim, por que aconteceu? Existiu uma resistência grande, até que eles entenderam. Então, mas o que eu quero entender é o seguinte, por que tinha essa oposição tão grande, e foi difícil tomar, sim, digamos, entre aspas, o Rio Branco deles aí. Porque mesmo sem fazer nada, e ficou parado sem fazer nada aí, o pessoal nem tinha vontade de fazer alguma coisa, mas não queria abrir mão do Rio Branco. Por que isso? Robson, o Rio Branco ele acumulou um caixa financeiro da torre e do prédio, deu um valor significativo de R$1.100.000. Raro
raro um clube ter um caixa como esse, hoje, nos dias de hoje. O que acontece? Existem alguns históricos de antecessores, não estou aqui para julgar ninguém, que teve problemas em relação a isso. Em todas as reuniões nós participamos daquela história. Os novos estão entrando para pegar o dinheiro. Sendo bem explícito para vocês. Né? E aí nós ficamos mais 2 anos com o Mira, né? Mudamos o estatuto, fizemos tudo que tem que ser feito, e foi feita uma nova eleição. Foi um tumulto danado, o Luizinho está aqui, os conselheiros, existiam 20 conselheiros com mais 10 suplentes. Bem, enfim, finalizou o Rivaldo, nós colocamos o Rivaldo, né? Elegemos ele como presidente, e aí nos deu liberdade de podermos fazer o que tem que ser feito. Eu já era acostumado, Robson, em valores, porque eu fui interventor do hospital e gestor do SAMES. Passava na faixa de 4, 5 milhões por mês na minha mão. Não era 1 milhão que poderia fazer alguma coisa em relação ao Rio Branco. E ainda mais eu, que sou uma pessoa, graças a Deus, tendo no meu currículo a honestidade. Peguei uma bela turma, pegamos uma bela equipe de conselheiros que nos ajudaram bastante. E pensamos o seguinte, vamos mexer agora o quê? Na estrutura do Rio Branco. Só que nós tínhamos lá, desde 2016, imposto de renda atrasado, nós tínhamos uma questão estrutural das casas vizinhas lá, com escoamento, que eles estavam querendo já entrar com ação contra o Esporte Rio Branco. Poderíamos perder, de repente, o terreno, né, nobre que nós tínhamos aí. Então, nós tínhamos que arrumar mais aí a estrutura, e focamos nisso. Fomos fazendo muro de arrimo, isolando, terraplanando, e fomos arrumando, e fazendo o que tem que ser feito. Aí fomos para o campo. No campo, a nossa ideia era realmente fazer uma categoria de base, fazer com que Ibitinga fosse uma sede regional, porque nós estamos localizados bem no centro do Oeste Paulista. Sim, exatamente. Nobre, desde da localização do estádio, que é aqui em volta de toda... O centro da cidade, né? Supermercado, hotel, Jane Sport, rádio, tudo lá pertinho. E a questão mesmo de investidores no esporte do Rio Branco. E fomos usando, fomos fazendo o campo, tirando grama, mexendo na arquibancada e aparecendo as coisas. Questões estruturais. Vestiários novos, novos reforma do vestiário antigo. E ainda tendo uma resistência dos mais antigos. Por quê? Porque foi sendo feito. Mas só que eles achavam, teve até alguns contralances aí de, foi feito porque tinha dinheiro. Não, foi feito porque os novos diretores aí são... Não, começaram com eles. Se eles não fossem, como eles tiveram, como o seu Darcy Marques Salles, que hoje ele ainda é do cartório civil, cartório de registro, né? O seu Darcy teve uma situação que eu gostaria de deixar bem claro para a população de Ibitinga, que o Mira foi presidente durante 8 anos, e teve uma prestação de conta que teve um problema de comunicação. Sim. E essa semana, graças a Deus, o Mira com o Sotokyo aprovaram todas as contas desse período todo, porque ficou muito tempo sem entregar. Até procurar os recibos, cria-se uma dúvida. Mas aprovaram, a contadora veio, mostrou certinho. Ficamos muito felizes em relação a isso, agradecer muito o Mira. Vai continuar sendo aquele presidente de honra nosso do Rio Branco. E ficaram aquele entrave, né? Quem fez, quem não fez. Todos fizeram, todos os ex, todos os atuais e os próximos que virão. Agora, com a estrutura pronta, o que aconteceu, Robson? O financeiro diminuiu, praticamente estamos aí sobrevivendo, só que nesse meio todo, nós fomos atrás de investimento. Sim, de investidores. Não ficamos parados. Muitos ficavam assim, vou acabar o dinheiro, não consegue mais nada. Jamais nós vamos dar um tiro no escuro desse jeito. Nós trouxemos aqui... Foi planejado isso. Nós trouxemos aqui em Ibitinga, desde bispo de Igreja Universal para investimento, que é da equipe dele, são até empresários do Rony, do Palmeiras, uma pessoa maravilhosa, quem sabe no futuro vai ter alguma coisa com a gente, com outros investidores, até que agora nós estamos aí praticamente... Não podemos conversar ainda, né, Luizinho? É meio surpresa, mas nós estamos aí em vias de fato... para realmente, ano que vem, fazer o profissional e começar da Série B1. Tem uma parceria forte, né, no caso. O Ronaldo não sobrevive hoje futebol sem parceria. E sem dinheiro, vamos falar. Essa história de cartão. Sem dinheiro e sem hoje, jogo, hoje é muito clube empresa. Precisa. A iniciativa privada ela tem que entrar na jogada. Olha que situação, Robson, que eles colocaram. Nós falamos do valor que tinha em caixa quando eles pegaram. Mas vocês já notaram hoje o que o Rio Branco tem? O patrimônio que o Rio Branco tem? Imenso, Ronaldo. Nenhum clube tem. Você vê que são hoje comodatos, que a prefeitura, por exemplo... Matão é comodato. 50 anos a prefeitura cedeu o local, mas pode um dia tirar
Não, o Rio Branco tem hoje o seu campo e é particular, no centro nervoso da cidade. Então você vê que não é só o dinheiro em caixa. Agora, para conduzir isso, né, Luizinho e Fernando, vocês têm que ter parceiros fortes, né? E Sim, pessoas com certeza. experientes. E um dia eu falei para o doutor Fernando no consultório dele, que ele é um bom dentista, né? E faz um trabalho maravilhoso. Eu falei para ele, doutor, não me coloque picaretas no meio do futebol. Foi ou não foi, doutor? E apareceu muito, hein? E tem muitos picaretas, Robson, nesse meio, querendo se aproveitar de uma situação boa como essa aí que nós Sim, e estamos na vendo. verdade, o meu pai sempre falava isso, o Rio Branco, ele está localizado numa das avenidas comerciais mais importantes de Bitinga, que hoje leva o nome de Avenida Jornalista Roque de Rosa, com o bairro mais valorizado da cidade, que é o Jardim Centenário. Quer dizer, aquilo lá não tem nem preço. Justamente, não tem preço. É um patrimônio que não tem preço. É nobre. E hoje, outra, nós não temos dívida, nós não, nem em relação à federação, que muitos acham que tem, não, foi caducado, já perderam. E, Ronaldo, você tem que ver o prestígio que tem o Esporte Clube Branco na Federação Paulista. Você chega lá, eles estendem o tapete para você. Apesar de nós estarmos inativos aí tanto tempo, mas muitas histórias tem lá dentro da federação. Mas a federação, ela está dando muito hoje conotação ao interior, né? Exemplo, Taquaritinga está voltando forte, a América de Rio Preto está voltando forte na 4ª divisão. Esse ano teremos uma 4ª divisão fantástica, Robson. Investimentos altíssimos. A Matonense, que teve na 1ª divisão por quase 5 anos, hoje também fez o que o Fernando está falando, fez o que o Luizinho estão falando. Investidor. Hoje voltou, né? O patrono da Matonense, que é o Antônio Aparecido Gale, que hoje é proprietário do Hiper Saúde, que todo mundo conhece, é sucesso no Brasil inteiro, e ele está lá. Uma pessoa íntegra, idônea, né? E sabe com ele o que voltou? Voltou patrocinadores fortíssimos. É o que vai acontecer com o Rio Branco. Gente séria, gente que sabe fazer, não tem pessoas que vão fazer coisas erradas para depois, no futuro, você falir o clube. Eu vou dar um exemplo aqui próximo, se vocês me permitem. O Rio Branco quer fazer, por exemplo, que fez já e é sucesso já o Novo Horizontino, por exemplo. Saiu do ostracismo, ninguém mais sabia, quando o Biasi morreu, né? O patrono do Novo Horizontino acabou com tudo. E aí voltou com tudo. Voltou na 4ª divisão e olha hoje onde o Novo Horizontino está. Pois é. Antes de... Luizinho, quero perguntar para você. O Ronaldo acabou de falar que tem muito rolo nesse meio e tal. Existe conversas na cidade aí de que houve desvio do dinheiro do Rio Branco há um tempo atrás, tal, mas depois pensa aí certinho que você vai falar, porque antes eu quero conversar com o William aqui. William, tô aqui com o... Dá um lance aqui, ó. Que beleza. Que beleza. Sensacional. Temperos fantásticos. Eu quero perguntar pro William. William, você usou o que beleza aí? Rapaz, ó, eu usei aqui o sal de parrilha. Sal de parrilha. Nós temos É aqui... isso aí. E eu Esse fiquei daqui surpreso, viu, Robson? Porque é o puro. É difícil você achar todas essas... Esses temperos. Alho aí. triturado com óleo. Sensacional. E ele tem uma variedade muito grande. Tem muita gente que fala, eu queria o orégano, queria o cominho. Às vezes muita gente não acha um alho granulado. Tem o chimichurri ali, ele tem também. Tem muita coisa. É uma variedade muito grande de Olha aí, tempero. sal de parrilha com pimenta do reino. Tempero baiano. Às vezes você vai procurar um hein? tempero E baiano, o você vê Robson? receita na televisão, coisa e tal. E ele tem aqui, ó, uma quantidade pequena que dá para você usar. Sal de parrilha defumado. Bom, gente, Show. para quem não conhece, o Que Beleza tem como um dos proprietários o nosso querido Luiz Carlos Costa, Isso. o Luizinho Sacola. Ô Luizinho, de onde veio essa ideia de... Eu lembro quando você começou fazendo molho de pimenta. Eu trouxe até de presente para você, a pimenta Você era lembra disso? sensacional, né? Sensacional. Mas aí o que aconteceu? Tava difícil mexer com a pimenta porque a gente queria dar uma qualidade muito boa na pimenta e a gente começou a ficar meio invocado que ela não ficava crocante do jeito que a gente queria. E um dos fornecedores de chimichurri, ele tinha essa marca muito acanhada e ele fazia para sobreviver. Entendi. E eu encostei nele e falei, cara, esse negócio aqui é bonito, vamos tocar o barco? Você quer fazer uma parceria? Vamos fazer uma parceria? Vamos tocar o barco para frente? Vamos tocar. Ele topou. E aí hoje eu, o Alexandre, o Zé Flávio, Pazian, Sim. a gente montou uma sociedade, montou uma parceria saudável e começamos a analisar e pesquisar tudo que tinha no mercado, inclusive as dificuldades
que a gente via nos concorrentes, porque as embalagens são tudo da mesma cor. Então, o cara chegava lá e não sabia, ficava procurando, Então, né? a gente começou pela embalagem. Entendi. A gente criou uma dificuldade para a gente, porque o volume de compra é muito grande, mas cada produto tem sua cor. O açafrão, Exatamente. a pimenta do reino, o caldo de carne. O que é esse tempero Ana Maria aí? É um segredo, né? Você tem que abrir e ver. Ah, mas não é da Ana Maria Braga? Não. Tô vendo aqui. Bom, Luizinho, é isso daqui. Já encontra no mercados da cidade, supermercados? Onde é que, se eu quiser comprar, onde é que eu encontro? Pequeno, por enquanto nós não estamos trabalhando com rede grande. A gente focou Certo. Vou nos começar agora mercados também, né? menores, tal, quitanda, açougue. Estamos espalhando para a cidade inteira. Está sendo muito bem aceito. Certo. E tem gente ligando, onde tem, onde não tem. Estou indo buscar, que delícia. Como é que acha o... Que beleza. Onde acha? Para pedir, eu tenho um mercado, eu quero comprar. Ah, aí é só ligar para mim aqui que nós vamos atrás. Fala o seu telefone então aí. Você tem aí, Maristela, telefone? Pode falar, Maristela. 16-9-9608. Espera um pouquinho. 16-9-9608. 2017. 16-9-9608. 2017. A Maristela é que é a gerente aí, ela que vende, ela que faz, Só ela pode que ligar. corre. Tá vendendo bem, Maristela? E ela corre atrás. Que legal. Ela é um Luizinho, trator para trabalhar, eu graças comecei a Deus. acompanhando o seu projeto e agora, quando você me trouxe tudo isso daqui, eu falei, William, faz com tempero. Que beleza, para nós aprovarmos aqui. Uma beleza. Você já experimentou, William? Ficou bom isso aí? Claro que sim. É show de bola, né? Só o Na cheiro que cozinha tava só lá tem embaixo. outro bicão que vai chegando ali, ó. Você dá uma olhada. Isso aí, viu? Isso aí é uma amostra, mas se faltar, a gente traz mais, tá? Certo, que legal. Com certeza. Vai explodir, Luizinho. Deus quiser. Com certeza vai Estamos explodir. precisando. A Beleza. luta é grande. Você sabe que quando você começa um negócio, no começo é só investimento, né, Rob? Demora um pouco. pra você Demora, enxergar. né? Mas está tendo uma boa aceitação e eu estou feliz com isso. Segundo o Todos nós Sebrae, estamos. 5 anos para começar a dar lucro, de você tirar seu investimento. A gente e tal. já está aqui, Maristela, mais ou menos umas 30 cidades na região, né? Poxa, bastante. Bauru, Arealva, Itaju, Bariri, Novo Horizonte, Ibirá, Catanduva, Rio Preto. Nossa. E aí estou no Rio de Janeiro, tem um cliente no Rio de Janeiro, Já cliente em ficou São grande, Paulo. Não, grande não tá, mas a gente vai atingir, se Deus quiser, pelo menos um porte médio aí. Luiz, antes de você responder a sua pergunta, Fernando Inácio, pede uma música pro Maia tocar aí. Borbulhas de Amor, Fagner. Ixi, Borbulha, tá apaixonado, ô Fernando? Oh, sempre, né? Pra esposa, sempre. Toca aí então, Maia. Bora lá. Essa música é bonita, hein? Tem um coração dividido entre a esperança e a razão. Tem um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter, ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em seu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti, um peixe para enfeitar-te corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Beleza, essa Parabéns, música linda, aí, linda, ó, linda. Essa música é da década de 90, mais ou menos, ô Maia? Do De Fagner. é 80 para 90. É, né? Um dos Fagner últimos é sucessos do fantástico, Fagner. né? Tem Ainda várias quando ele músicas gravava, né? muito boas. Jogava bem futebol também o Fagner. Verdade, Ronaldo? É, gostava. Eu não sei se jogava bem, nunca vi ele Era jogando. bom de futebol. Essa Era eu muito já fico bom. devendo pra você. Ele mas participava que ele jogava. dos jogos do Zico Do e Zico, tal. como- sim. Bom, Luizinho, essa história de que houve desvio antigamente do dinheiro do caixa, porque assim, o Rio Branco tem como renda o aluguel da torre, da Vivo, claro, Sim. Vivo, né? Da TIM. Da TIM. Da TIM. É um dos rendimentos do Rio Branco, né? Sim. E esse caixa foi acumulando, depois deu
determinado momento deu um rolo. Isso é verdade ou é lenda? Não, é lenda. É lenda? Não é verdade, não. O que acontece? Havia uma desconfiança, porque não tinha sido feito nos últimos 8 anos uma prestação de conta. Mas a gente tinha mais ou menos esses cálculos na mão de quanto entrava da torre, quanto entrava da sede da Secretaria da Educação. Sim. E os valores até que batiam um pouco. Tinha algumas dúvidas, mas graças a Deus isso já foi sanado. O Mira apresentou toda a documentação e tal, caiu por terra toda essa conversa aí. Tá tudo em ordem, tudo tranquilo. Ele já agradeceu o Mira aqui, a gente tem que agradecer também a diretoria anterior, Vadinho, o seu Darcy, Tokyo, o Mira, porque eles guardaram esse dinheiro. Se hoje a gente são pessoas extremamente honestas aí, a gente conhece. Se hoje a gente está fazendo o que a gente está fazendo é porque tinha esse dinheiro guardado. Exatamente. Ô, Fernando, você pode falar ou tem um problema? Não. De quais são os rendimentos do Rio Branco? Quanto dá de total hoje? Entre aluguel, Secretaria da Educação... Até para falar, essa história é o seguinte... a cada dois anos, eles faziam uma prestação de conta, mas com 3 conselheiros fiscais do conselho, assinavam que eles colocavam e finalizavam e faziam a ata. Mas era um vício de anos. Graças a Deus, assim que o Rivaldo sumiu, nós contratamos, acho que eu falei o que nós fizemos de melhor até agora. Contratamos uma contabilidade. Tem uma analista contábil, uma contabilidade que todo mês está pegando notinha, vendo certinho. No final do ano teve um gráfico, quanto gastou, para não ter dúvida. Quem tiver para não dar o que falar. Não dá o que falar, porque a gente já sabia das histórias. Entra hoje R$ 4.600 da torre de aluguel e do prédio da educação R$ 8.480. 13 mil reais. 13 mil reais, mais ou menos. Certo, todo mês. Todo mês, esse é nosso. Agora, voltando ao Ronaldo, comentou sobre os investimentos. Só para dar uma palhinha, Ronaldo, a mesma equipe do Genilson, que faz toda a captação de emendas, projetos, é a mesma que está vindo para Ibitinga. O Genilson jogou no Novo Horizontino. O Genilson jogou no Novo Horizontino, jogou no finalzinho aqui em Ibitinga, no Rio Branco, e ele comentou numa reunião com nós que ele nunca pôde fazer nada por Ibitinga, senão além do futebol. E sendo o Rio Branco tá parado, não tinha o que fazer. Que agora é a oportunidade dele ver o que ele pode fazer. Então a equipe dele é toda o jurídico, o administrativo, que vai nos ajudar. Tem uma dúvida que eu quero tirar dos dois, vamos ver se eu consigo tirar, né? Porque vocês têm que esconder, porque às vezes, se não esconder, o projeto não vai para frente, né? Porque tem muita gente ainda que é resistente. Sim, só acredita vendo. Só acredita vendo e tal. Qual a probabilidade de o ano que vem termos a equipe já disputando uma 4ª divisão do futebol de São Paulo? Ou não vamos ter? O acordo é para ter. O acordo... Já no ano que vem. Inclusive em contrato. Agora, vamos lutar para isso, né? Porque não depende só também do Rio Branco. E a divulgação disso... Quando nós... Daqui umas 3 semanas. Está muito próximo. Está muito próximo. O Rio Branco ele é federado hoje já ou não? Não. Não é federado? Nós achávamos que a federação tinha ainda o registro dele, até para economizar. Hoje uma especial para você federar é na faixa de R$180 mil. É uma fortuna. Não, mas é só para ter a categoria de base. Para ter o profissional na faixa de R$450 mil. E vocês vão federar como? Então, como profissional ou categoria de base? O investidor ele quer já colocar o profissional para começar bem o ano que vem. Porque a nossa meta, realmente, o que está acontecendo agora é uma coisa abençoada. A nossa meta era colocar categorias de base. Nós fomos atrás de emenda parlamentar. É um bom começo também. Emenda parlamentar, recurso, imposto de renda, redução. Tem um monte de empresa aí prontinha para vir, para poder... Mas explica para mim, a categoria de base... Sub-17. Sub-15, sub-17, sub-20, é tudo federado. A Federação Paulista... Clubes têm que ter as categorias de base, né? Por exemplo, Palmeiras tem sub-20, sub-17, sub-15, sub-13 e por aí vai. São futebol. Hoje nós temos campeonato brasileiro categoria sub-20, só para você ter uma ideia, né? Então o Rio Branco queria começar por baixo, começar revelando atletas da cidade, da região, que eu também acho que é um trabalho maravilhoso. Sim, mesmo social. Profissionalizando, e como disse, eu já sei quem é a parceria do Rio Branco, que um bom jornalista e repórter tem que saber. Só que eu não vou divulgar porque não está firmado o contrato. Sim. Como que eu vou falar aqui, né, no microfone? Ronaldo, conta aí pra gente. E amanhã não é firmado esse contrato, não dá nada certo. Mas, fiquem tranquilos. Que se for com esse grupo, pode tirar o chapéu. A Ibitinga vai ter uma escola de futebol fantástica. E olha, nós vamos ter muita história bonita de novo na cidade de Ibitinga. Mas aí só para entender...
para deixar claro, vocês pretendem entrar como categoria de base ou como profissional? Profissional. Profissional? Pra poder participar Quando é que vai ano que arrumar vem. jogador? Quem que vai pagar isso? Esse jogador já vem. Você vai voltar a jogar bola, Robson, Luiz? esse grupo Esse já grupo tem. tem 30, 40, 50 jogadores espalhados para tudo quanto é time. Eles trazem, eles montam, Bancam. banca, paga. Entendi. Esse grupo, só para ter uma ideia, Robson, se quiser começar amanhã, agosto começa o Campeonato Paulista, agosto. Presta atenção, e o campo estiver todo pronto, e eles falarem, não, nós vamos começar já, esse ano. Eu vou federar a equipe. Esse grupo já tem 25, 30 jogadores para colocar aqui dentro. É isso aí. Entendi. Vai E ser eu- iluminado o campo ou não? A princípio, não está no planejamento. Fizemos até uma engenharia elétrica, tudo deixando pronto para poder fazer isso. Você viu que tem um transformador, tem um poste, Sim. colocamos lá o transformador, deixando tudo prontinho lá, para futuramente vai precisar colocar uma iluminação. E se tudo der certo, vai dar certo, se Deus quiser, o estádio estando pronto, acabando essa pandemia aí até todo mundo ser vacinado, quem sabe no que vem, Ibitinga está entrando no circuito da Copinha, sendo que sede. De repente não vamos ser time, pelo menos coloca o estádio como sede. Entendi. Puxa, que legal. Ô, William, parece que já sumiu um filé daí, cadê ele? Então, Ronaldo- cara, O Ronaldo pegou? eu não sei como é que ele conseguiu passar por trás das câmeras. Enquanto o Edson Maia tocava a música do Wagner, Ele já veio. ele veio que nem um Ele só gato. deixou o Vocês já osso ouviram aqui. falar Como é que chama aquele gato? Garfield? Não. Que é o gato gordo, barrigudo? É, Ele veio que nem um gato. Não, mas ele veio que nem o Jerry do Torre Jerry. Vocês já ouviram falar da quântica? Ou Ah. não? Alguma coisa sobre quântica? Sim. Hoje tem teoria roupas, quântica. né? Que a gente pode fazer, pode sumir. Verdade. Você aqui. sabia disso ou não? O que é Vocês não isso, sabiam? opa? Mas Teoria quântica. Aí você desaparece, você fica fantasma. É isso. Ronaldo é que nem o Rapaz, Garfield. Aquele gato barrigudo. Gatão né? barrigudo, igual de... Bom, gente, ô Luizinho, Estou pega essa sofrendo música aí. com esse bullying. E eu ainda vou fazer alguma coisa contra essa situação. Mas Vou fazer. Mas, gente, ó, vou pegar um pedaço aqui. eu vou deixar. Isso, tá O divino melhor isso do aqui. melhor ele pegou, Vou a deixar- gordura. Dura. Eu gosto muito de música gospel, mas às vezes eu tenho dificuldade. Tem não. Tem? Então manda melhor pra gente curtir aí. Vamos curtir essa aqui, que eu acho que toda essa música é bem bacana, porque Eu gostaria. qualquer religião gosta dessa música, ela tem uma letra fantástica. Vê se você gosta então, Luizinho. Vamos lá. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Sensacional. Linda, linda. Lindo. Ô, Maia, você toca todos os estilos. Sensacional, lindo. Como é que chama essa música, Maia? Essa música se chama Raridade, Robson. Raridade? Raridade. Não conhecia. Ela foi... Várias pessoas gravaram nessa música. Aham. E, inclusive até o Daniel gravou também essa música. Essa música é Eu fantástica. tinha dúvida, eu ia te perguntar, o Daniel. Todas as igrejas, qualquer que seja um segmento, o pessoal gosta muito dessa música. Bom, como novidade, para encerrarmos aqui, já estamos com quase 1 hora de gravação. É isso, Gleison? 50 minutos. 50 minutos, depois nós temos aqui o bate-papo, o pessoal comendo.
eu tenho o sonho de transmitir pelo rádio, pela TV, pela rede social, o primeiro jogo do Rio Branco de uma forma totalmente profissional, assim como as grandes emissoras o fazem, Bandeirantes, Rede Globo. Então eu tenho esse compromisso com vocês de o primeiro jogo que o Rio Branco for jogar aqui em Mitinga, estrear, nós estaremos lá com a nossa equipe de filmagem, transmitir o jogo, e o Ronaldo Camargo, um dos melhores narradores esportivos do Brasil, narrando isso para... O que você acha, William? Sensacional. Show de bola, né? Show de bola. Bom, gente, tem mais alguma coisa para vocês falarem sobre o Rio Branco? Isso ia ser feito. Nós íamos conversar mais pra frente com o Ronaldo, fechando certinho lá. Isso era fato. Vocês vão participar, o Ronaldo vai estar aí com a gente. Vai estar aí, vamos lembrar bastante do Tatá, nosso saudoso Tatá. Com certeza. Fez parte. O José Augusto Costa também, que começou. José Augusto. Vadinho Rodrigues, Robson. Nossa, o Vadinho, eu falava a verdade. Aliás, pra vocês. o Vadinho fez falta hoje aqui, porque ele tem histórias maravilhosas do Rio Branco. É que por causa da pandemia, Ronaldo, não pode ficar muito tempo, muita gente aglomerada. Entendi. Mas o Vadinho vai ser um prazer ver ele no campo com o microfone, entrevistando o pessoal. Ele é uma enciclopédia do Rio Branco. Exatamente, hoje. Assim como o Robson Pinheiro também. Robson Pinheiro. Tem muita gente boa aí. O Robson, você sabe que o Rio Branco tem muita história de arrepiar. Tem gente que vem aqui na beirada do campo, o Luizinho testemunha disso, conta que o avô jogou, vem chorar na porta do campo. Eu tenho muitas canetinhas, de repente eu vou trazer umas canetas para vocês do Rio Branco. Você entrega a caneta pro pessoal e o pessoal delira. Sim. Tem o Parige aqui do lado, que trabalha na secretaria, o seu Parige, o pai dele também. Tem muita gente. Essa semana mesmo, senhora, fantástico. Eu recebi um pedido no Cafezinho Amargo para fazer uma homenagem a 2 jogadores do Rio Branco. Se não me engano, um é esse que o Cidão? E mais um. O Bessi. Acho que é isso daí, vou procurar. Mas eu não conheço, já morreram os 2. O Motoca já passou pelo Rio Branco. Motoquinho, né? o Morcego, jogou no Botafogo, o Ribeirão Preto. O Morcego. O Morcego tá vivo ainda? Opa, o Morceguinho tá forte e firme. São vários jogadores que passaram. O Morcego foi um dos melhores jogadores que nós tivemos aqui em Mitinga. Morcego, com certeza. E o Macalé era fera também. O Maca, vixe, Maria. O Macalé só metia o pé, pode falar pra ele. Não passava nada. Não passava nada. Do Macalé do joelho pra cima. Você sabe que quando garoto, nós tínhamos a Turbi, que era o Torcida Uniformizada Rio Branquense. Nossa, que legal. Era eu, Nilson Baiano, Renatinho Campos, Oswaldinho Tonini, Adolfinho Unger, nós tínhamos a galera toda, e nós tínhamos bandeira. Que era legal. E lá na cabine, viu, só pra terminar, e lá na cabine de transmissão, Clécio Mod e Tatá, eles tomavam 1 litro de pinga, Ronaldo, em meio tempo de jogo, cada um. Explicado por que o Osmar não levou, né? Exatamente. Já foi explicado isso. O Ronaldo, eu lembrava que o Tatá, ele virava, ia transmitindo, deixava pro Vadinho, o Vadinho entrava com o comentário e ele ia. E depois, são histórias verdadeiras, não tem o que esconder aqui. Tinha uma história muito legal, uma jogada de Pelé e a outra de Macalé. É verdade, né? Que jogada é essa? Que só metia o pé. É uma jogada. Mas, Robson, é um prazer, viu, estar aqui hoje falando do Rio Branco. É isso, prazer é todo nosso. Daqui a uns 2, 3 semanas que finalizar, nós vamos ver se a gente marca uma entrevista aí com o Ronaldo, com vocês. Com os investidores, né? Gente, olha, que beleza. Luizinho Sacola, parabéns. Luizinho. Coloque mais sabor na sua vida. E mais sabor na sua comida. Que beleza, coloque mais sabor na sua mesa. Não rimaria mais, Luizinho? Rimaria, com certeza. Ou temperos imarcáveis. Então. Olha aí, show de bola, né, Ronaldo? Ótimo. Gente, já está disponível em Bitinga, sensacional, viu? Esse eu assino embaixo, tá bom? Que beleza. Gente, vamos comer um pouquinho aqui? Vamos. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Edson Maia. Maravilha. Você encerra aí, Edson, com uma do... Deixa eu pedir aqui. Uma do Cazuza. Cazuza. Sou fã do Cazuza. Legal. Edgar, obrigado. Ronaldo, obrigado. Esqueci o nome dela, meu Deus. A Maristela, obrigado. Maristela, Gleison, Diego, Léo, Luizinho Sacola, Fernando Inácio, chefe de cozinha William Marcos. Show de bola. Vai lá, ô Maia. Qualquer uma do Cazuza aí, que todas elas são poesias, né? Poemas. Bacana, vamos lá. Pode seguir a tua estrela, teu brinquedo de estar ao ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor, um paraíso perigoso.
Quem vem com tudo não cansa, bete balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. Obrigado, Edson Maia. Você percebeu que eu gosto de rock dos anos 80. Quem né? não gosta, né, Robson? Todo mundo gosta. Pois é, William Marcos, obrigado. O Ronaldão já comeu a... Cadê o osso aí, Ronaldo? Mostra o osso de novo aí. Gaita. Ó. O homem come demais da conta. Obrigado, viu, Luizinho? Obrigado, Maristela. Obrigado novamente. Conte sempre com a gente, com o nosso apoio aí. E Rio Branco pra frente, hein? Vamos montar turbe de novo. Show de bola, gente. Encerramos aqui mais um Sabadão. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua audiência. Eu tenho o gesto exato, sei como eu devo andar. Eu aprendi nos filmes, pude usar um certo ar cruel de quem sabe o que quer. E aí, William? Show de bola, cara. Luz e fim de tarde, meu rosto encontra luz. Não posso compreender, não faz nenhum efeito a minha aparição. Será que errei na mão? As coisas são mais fáceis na televisão. Mantenho passo, alguém me vê, nada acontece. Não sei porquê, se eu não perdi nenhum detalhe. Onde foi que eu errei? Ainda encontro a fórmula do amor. Programa Sabadão com Robson de Rosa.